A gente já viu algumas empresas, a gente conversa muito, cara, com muitas empresas fazendo benchmark, como que tá o nível de maturidade das outras empresas, para a gente também poder amadurecer. E assim, a gente já viu muitas empresas com um contexto mais descentralizado, então um contexto de DevOps mais descentralizado, e isso a gente vê um movimento do mercado meio que saindo, não adotando esse modelo mais. Porque se você não tem uma planta homogênea, um jeito de trabalhar homogêneo, fica muito difícil de você fazer esses movimentos. Então, por exemplo, o nosso grande parque é Java. Não faz sentido, por exemplo, você ter um jeito de fazer um build de um squad, um jeito de fazer de outro, um jeito de fazer de outro, porque você começa a gerar muitas particularidades. Então, aqui a gente sempre trata a exceção como exceção. E uma vez que você tem, por exemplo, esses ambientes homogêneos, isso permite, por exemplo, cara, o Fedorez falou um negócio muito interessante, que é sobre Graviton, né? A gente está indo para Spot e também estamos começando a fazer um movimento para utilizar Graviton no nosso parque Java. Nós vamos mudar a forma de build, gerar builds multi-arquiteturas, usando um build x86 e ARM64. E isso vai ser transparente para os times. Então, nós vamos gerar esses dois modelos, nós vamos fazer regras para a gente não ter, por exemplo, um pod starvation lá, então um starvation de máquina, por exemplo. Hoje eu estou só em Graviton, a Amazon pediu um nó lá na Amazon, a Amazon não tem nó Graviton para me dar mais e aí meu serviço nunca vai subir. Então, a gente se preocupa com isso e a gente deixa isso de forma mais transparente. Então, você ter um modelo homogêneo e talvez uma centralização mais descentralizada, uma centralização com autonomia, onde o time de plataformas ele não vira gargalo e ele deixa as exceções serem tratadas como exceção. Tem trazido um resultado muito bacana para a gente, entendeu? Porque nós conseguimos aplicar isso, igual, por exemplo, esse movimento da Spot também nós vamos fazer. Nós vamos precisar dos times mais para monitorar. Mas, cara, eu quero configurar uma regra de pod topology spread, por exemplo, para garantir ali o melhor espalhamento entre os nós, sem aquela regra de afinidade, onde eu tenho praticamente 1 para 1 ali, uma pod em cada nó, né? E isso cresceria o meu custo. Nos dá muita liberdade para poder mexer no ambiente sem ser traumático para os times de desenvolvimento. Então, por exemplo, hoje aqui no Inter, se um serviço Java vai subir, por exemplo, na maneira default, o Dockerfile desse serviço nem fica no repositório. Não precisa nem ter contato com ele. Se ele quiser fazer um Docker Compose para testar alguma coisa ali, testar uma estrutura básica ali, ele vai fazer isso no contexto local dele ou num contexto de teste. Mas no ambiente produtivo, se aquilo é padrão, a gente consegue definir isso de forma mais homogênea. E isso nos traz também, cara, muitas coisas bacanas. Por exemplo, a gente tem muita preocupação com segurança. Acharam uma vulnerabilidade numa imagem Linux, blá, blá, blá. Beleza, a gente vai lá, atualiza uma AMI lá, isso vai ser naturalmente propagado para todo mundo. Então, contextos homogêneos permitem que você trabalhe uma infraestrutura em larga escala de forma com uma operação mais eficiente do que se cada time fizesse o seu processo de DevOps, se cada time fizesse as suas particularidades de build. Esse é um tema polêmico, tá? Porque muitas pessoas gostam desse modelo descentralizado, mas governar isso é muito difícil. Sim. Normalmente quem gosta é porque não é quem tem que controlar todos, né? É sim, difícil de governar, né? Difícil de aplicar compliance e difícil também de otimizar, né? Uhum. Então, se a gente não tem... A gente tá vendo padrão para tudo agora, porque... Cara, atinge uma escala, se você não tiver uma forma de, enfim, um padrão ali, um partner para seguir, cara, você não consegue fazer otimizações volumosas, né? Por exemplo, a gente está trocando um projeto esse ano de Pipeline V2, a gente chamou assim, a gente está reestruturando a nossa pipe. E a gente está desacoplando a parte de CD, né, do CI. Então a gente está deixando o CD um pouco mais autônomo. Por quê? Se hoje a gente faz uma config ou uma alteração massiva e a gente quer otimizar, por exemplo, seja configuração de recursos dos nossos microserviços, a gente teria que fazer um rollout em toda a planta, tá? Então, build aí. Se a gente tiver que trocar a imagem para multi, a gente tem que fazer óbvio, né? Um build também, no caso do multi-hack, não escapa de um deploy, de um build novo, mas qualquer outro tipo de configuração em runtime, não seja essa, uma otimização que seja de CPU, memória, né, outras questões assim que você poderia fazer em tempo de execução ali, hoje a gente tem que fazer. Então a gente quer desacoplar essa parte para a gente ter essa autonomia. Se amanhã eu identificar um conjunto de serviços, por exemplo, com recursos
mal dimensionados, CPU e memória, eu consigo fazer em tempo de execução uma alteração nessa planta ali, naquele conjunto de serviços, né? Então, a gente está fazendo essa visão. Então, sem ter que rolar a parte de bake, build, etc. e tal, e depois fazer o deploy. A gente conseguiria fazer simplesmente um config only, digamos, né? Uma parte mais final ali, trocando essa parte de valores dos serviços ali para ter uma otimização em escala. Então, a gente está nesse ponto, tá? E outras otimizações, outras padronizações, perdão, que a gente tem buscado para ter ganho. Logs. Logs foi um grande saving do ano passado, né? A gente usava para agregar logs o CloudWatch Logs. Burrice, né? Porque é extremamente caro ali, valor giga, muito caro. Então, óbvio, a gente pensou numa solução e acabou indo para um repositório usando S3, né? Para uma parte mais de archive e OpenSearch ali também para uma parte mais quente, né? E depois disso a gente viu assim, ó, a gente poderia ter mais ganho, mais otimização se a gente tivesse um padrão correto de logs, todo mundo adotasse o mesmo, pelo menos assim, de forma mais controlada, a mesma quantidade de campos, o mesmo formato, fosse tudo JSON, etc e tal, a gente foi percebendo isso depois da virada. Tá? Então, padrão assim, para quem está trabalhando com escala é imprescindível, né? Vai ter algumas exceções, óbvio que vai ter, por exemplo, a gente fala de um banco e a gente tem algumas características do mercado financeiro que não estão cloud native ainda, né? A gente tem, por exemplo, um autorizador de débito e crédito rodando em COBOL na nuvem. Beleza, está na nuvem, mas ele está emulado numa solução chamada Microfox, etc, etc. Então, assim, ainda tem esses poréns, esse cara não é cloud native, né? Está ali, né, na força bruta, né? Tá bom. Eu queria aproveitar isso que você falou sobre COBOL rodando na nuvem, né? Queria saber, uma curiosidade aí, o que vocês usam, além do padrão, né, de todo mundo de Kubernetes, o que vocês usam de particular, assim, fora os deployments e ingress da vida, o que vocês usam de particular aí, que, de repente, soluções curiosas? Cara, eu acho que a solução não é curiosa, mas foi construída, é uma solução interna nossa, que é a nossa API Gate. Hoje, toda a nossa camada de borda é atendida por ele. Então, pense num modelo de microgateways. E assim, aí todo mundo fala, cara, sempre que a gente fala assim, nossa, nós construímos o nosso API Gate. E aí, todo mundo fala, poxa, mas tem tantos no mercado aí que vocês estão reinventando a roda. E sim, a gente reinventou a roda, sim, mas a gente reinventou a roda no nosso modelo. Na polegada que a gente queria, no aro que a gente queria. E assim, cara, a gente sempre escuta, por que vocês não foram para um Kong da vida? Por que vocês não foram para um APD ou para um, sei lá, um Traffic, Kraken e inúmeros outros gateways Cloud Native aí? Nós passamos, cara, por 2020 e 2021, cara, que a gente estava crescendo muito, assim, a nossa base crescia, sei lá, 20% no mês, cara. Pensa a nossa infraestrutura crescendo organicamente 20% ao mês e as nossas aplicações não conseguiriam acompanhar esse crescimento, porque você vai desenvolvendo software, a gente tinha uma parte legada ali. Eu acho que foi um inferno na Terra, velho. Assim, a TI, ela estava sendo estruturada, ela já tinha um tempo ali de estrutura, mas as aplicações não acompanhavam esse crescimento que a gente tinha, que de fato a gente estava crescendo 20-25% ao mês, e assim, abrindo 1 milhão de contas, sei lá, cara, de contas por mês, 500 mil contas, sei lá quantas contas que a gente abria. Só sei que estava dando aí mais ou menos umas 50 mil contas por dia nessa época. Eu não sei o número hoje, quanto que tá. E a gente estava passando, cara, por um processo que era ali, a gente estava com mais ou menos 3 milhões de clientes, e aí a gente tinha uma infraestrutura legada muito grande, um conjunto de aplicações legadas muito grande, só que a gente já estava num workload de um throughput muito grande também. Então, o legado convivia com esse throughput e a gente tinha que ficar, cara, apagando incêndio ali, consertar o avião, trocar as 2 turbinas do avião com ele voando, praticamente. Era isso que a gente estava fazendo nessa época. E aí, teve um dia que a gente teve um outage, que eu acho que foi o pior outage que a gente teve, que nós ficamos umas 6 horas fora. 6? 6 horas. O nosso API Gateway caiu, a gente usava um API Gateway de prateleira, e naquele momento a gente percebeu, não foi uma decisão tomada quente, porque às vezes a gente pega naqueles momentos, vamos fazer o nosso porque eu não quero passar por isso aqui mais. Não foi isso. Que aquilo ali seria uma das chaves para o nosso crescimento. Então hoje a gente enxerga o nosso API Gateway como tão importante quanto o nosso core bancário, porque não adianta você ter um core totalmente moderno se você não... Imagina, fazendo analogia, uma casa. Você tem uma casa linda, mas o seu portão não deixa ninguém entrar. Uhum.
Então, não faz sentido. E a gente enxergou isso, cara, como uma chave para o nosso crescimento. A gente modelar nas nossas necessidades, a gente modelar a arquitetura dele, a gente dar autonomia para os times, governança. Então, por exemplo, hoje um time vai publicar uma rota para o nosso app, cara, a Formas nem fica sabendo. A gente já tem mecanismos que protegem, a gente já tem mecanismos que fazem a governança disso. E em 2021 a gente tomou a decisão de construir o API Gateway. E aí a gente fez um monte de benchmark, cara. Fizemos benchmark com o API de o Kong, o Traffic, o Kraken, de qual mais agora que eu não lembro de cabeça todos que a gente fez com o Envoy. Você pode falar assim, velho, por que vocês não utilizaram o Envoy para fazer isso? A gente tem as nossas particularidades e o Envoy ele é battle tested já, todo mundo sabe, o Istio usa o Envoy como base. Só que gerenciamento é mais difícil. Não dá para você democratizar. Cara, como que você vai dar ali para os desenvolvedores publicarem config, fazer publicações de config do Envoy, por exemplo? É muito complexo. A gente teria que fazer todo um ecossistema em volta do Envoy para entregar isso, que é o que mais ou menos o pessoal faz. Todos os gateways aí, eles usam uma base, né, ali para funcionar. Então tomamos a decisão, construímos um gateway em Go, tá? E quando começamos a fazer esse gateway, cara, a gente não tinha expertise nenhuma em Go. Assim, a gente escolheu a linguagem porque na época era o que atendia e atende até hoje. Já estamos concebendo a terceira versão do nosso gateway, ela também vai ser em Go. Uhum. Não vai ser em Rust? Como assim? Ainda não. Talvez a V4, tá? Talvez a V4 a gente vá para Rust, porque, assim, para o que a gente tem ainda hoje, só nosso gateway mobile, ele deve estar dando um throughput aí de mais ou menos umas 700 mil chamadas por minuto. É muita coisa. Só que Go ainda está atendendo muito bem. Rust, a linguagem ela é bem mais complexa e você tem que ter uma série de conhecimentos ali que talvez para o nosso momento agora a gente não conseguiria escalar ele nesse momento. Mas a V4 sim, cara, a gente inclusive está tendo um projeto que a Cloudflare abriu agora que chama Pingora. Posso até depois te mandar o link para você disponibilizar, que é muito bacana. É o gateway deles. Eles também construíram deles, só que a Cloudflare lida com 40 milhões de requests por segundo, que tá de acordo com a documentação deles. É insano. Um pouco mais. Em Rust, só um pouquinho mais. E nós decidimos, cara, construir o nosso gateway. Então, nós modelamos a arquitetura dele. Ele, por exemplo, nós estamos rodando totalmente Kubernetes hoje, mas ele foi construído para rodar onde você quiser. Você pode rodar ele no S2, você pode rodar ele na sua máquina. Se você conseguir expor a sua máquina para a internet, você vai conseguir usar ele. É uma config totalmente amigável. Então, um desenvolvedor com um mínimo de noção de roteamento ali, se ele lê a config, é muito claro para ele o que está acontecendo ali. É uma ferramenta construída por desenvolvedores para desenvolvedores. Então, a gente tentou tirar uma série de complexidades que esses outros proxies eles entregam para a gente. A gente evita de construir feature dentro dele, no sentido assim, cara, se é uma feature específica do seu workload, isso aqui não vai entrar. Mas coisas assim, cara, eu quero fazer um roteamento por um campo no body. Cara, é nosso, a gente vai fazer, entendeu? Se isso vai gerar valor pro Inter como um todo, a gente vai fazer. Cara, se a gente quiser fazer integração, fazer um teste AB nele, tipo o que o Fedose falou, cara, a gente consegue, por exemplo, com o Argo hoje, fazer roteamento de tráfego por um header. Às vezes o pessoal quer lançar uma feature em produção, mas só para algumas contas ou alguma coisa assim, mas quer pôr isso no ambiente, não quer que ninguém use. A gente consegue com feature flags, mais uma estratégia de roteamento fazer isso também. Então, ele gera valor para o Inter. Na nossa V3 agora, que está sendo construído nesse exato momento, nós desacoplamos o motor, nós montamos o motor, e esse motor, assim, quem sabe a gente, em um futuro não tão distante, a gente consiga abrir ele para a comunidade. Da hora. Porque é um desejo do Inter também, entrar no mundo e não somente utilizar produtos open source, mas também contribuir com a comunidade. Cara, a gente já tem isso aqui e a gente sabe o tanto que a comunidade enriquece o nosso produto. Só que antes da gente liberar, cara, a gente tem que arrumar a casa primeiro, assim, tirar as coisas que estão acopladas no Inter. A gente está trabalhando para oferecer, por exemplo, mais protocolos. O pessoal pede muito WebSocket, gRPC. Então, assim, a gente estruturou e agora a gente não tem um problema para resolver. Então, nós estamos focando nele, na arquitetura dele, sem ter um problema específico para resolver, sem ter
que apagar incêndio. Então, ele nos deu, cara, assim, eu acho que a particularidade maior é o nosso API Gateway, que foi construído por nós, nos moldes que a gente precisa. Por exemplo, nós saímos, não é problema eu falar isso aqui, a gente tinha uma infraestrutura, cara, de API Gateways que custava, assim, alguns milhões de reais por ano de licenciamento / infraestrutura. O nosso API Gateway hoje, se a gente pegar ele como um todo, não só o mobile, porque a gente trabalha os workloads ali para ser mais descentralizado, a gente deve estar atendendo aí 1.2 milhão de requests por minuto, em todo o ecossistema de borda. Cara, isso aí custa pra gente hoje $12 mil, $10 mil, $12 mil. Cara, assim... É nada. Entendeu? É nada perto do que a gente tinha. E um outro ponto que foi levado em consideração, que como a gente enxergou que isso era a chave pra gente, a gente não queria ficar à mercê de uma consultoria ou de um terceiro. Mesmo que a gente trouxesse uma ferramenta tipo um Kong ou um Envoy para ser essa camada de borda, a gente precisaria de um apoio de especialistas em cima disso. Então, a nossa vazão também não seria... A gente já teria um gasto de operação com uma consultoria ou com um parceiro, seja lá o que for, e a gente preferiu ter esse gasto com o nosso time. Então, cara, a gente enxerga oportunidades de melhoria, isso tá no nosso dia a dia. É igual eu tô te falando, cara, hoje o nosso gateway, ele coloca de latência de processamento dele, mais ou menos uns 8 milissegundos de latência. Quando a gente consegue reduzir 1 milissegundo, pra gente é uma vitória, cara, que a gente deu esse 1 milissegundo pro back-end poder processar o produto, e a gente tira isso do nosso workload. Cara, pode usar esse tempo aí que eu não quero esse tempo mais. Então, a gente sempre tá enxergando essas oportunidades, entendeu? Massa, muito bom. E acho que assim, né, essa questão do gateway, essa história é muito legal também, e volta naquele mesmo conceito lá atrás, né, assim, a gente precisava democratizar a forma com que as pessoas iam publicar APIs aqui no Inter, tá? A gente tinha um modelo como aplicação proprietária que dependia de administradores, consultorias, alguns momentos, né, que não escalava, e a gente está acelerando o desenvolvimento de produtos, botando cada vez mais itens, né, mais funcionalidades no app, mais APIs surgiam, então assim, esse modelo não escalava. A gente precisava que os próprios squads, como eles provisionam infraestrutura, provisionam código e infraestrutura, eles precisavam publicar as APIs também. Então, esse é um ponto interessante. Então, eles são responsáveis pelas construções das sessions, das rotas, né, e de publicar isso nos seus canais, né? Então, tem cada avenida de negócio, tem seu próprio gateway ali, né, como satélite orbitando um gateway principal. Então, isso trouxe muita autonomia também para esse lado, tá? Antes eles dependiam, de novo, de cards, que eram atendidos por algum time de suporte ali, sustentação de API Gateway. E agora passaram a ter autonomia para configurar e para fazer toda a própria publicação, alteração de rotas e etc. É comum, óbvio, né, como todo ambiente distribuído assim, né, as pessoas subirem com misconfiguration. Então a gente tem hoje também pipelines voltados para controlar melhor a forma com que essas rotas são configuradas e provisionadas nos gateways, tá? Então existe ali também mais controles para que, né, ninguém subisse nada ou aberto demais, ou exposto, ou quebrando, né, causando ali um crash, né, um crash loopback ali. E, enfim, então hoje está um pouco mais madura essa questão toda. Então, e queria falar um pouco do legado, porque quando a gente cai na mão de fornecedores, não que eles sejam, né, perigosos, demônios, nem nada, mas quando você cai, às vezes, num fornecedor de tecnologia, que você paga uma licença, e isso nunca vem sozinho, né? Por exemplo, o API Gateway trouxe outros produtos ali em volta, é um bundle, né? Eles, ok, junto com o API Gateway, toma esse cara aqui para TOTP, toma esse cara aqui para LDAP, etc. E nesse conjunto todo de licença aí, você me paga aí 10 milhões de reais aí por ano e assim a vida segue. Então, assim, sempre tem uma venda muito casada ou módulos que você vai tendo que ativar conforme sua necessidade vai surgindo. Então, a gente viu. E, de novo, outra questão, a tecnologia também, né? Go, pela minha visão, eu não sou engenheiro de software, mas Go, ele tem estabelecido muito pelo que eu percebo, para ferramental de nuvem. Então, próprio Kubernetes, etc., e outros agentes que a gente acaba rodando aqui na nossa infraestrutura, a gente acaba entendendo que eles são desconstruídos em Go. E esses produtos legados ali eram em Java, então assim, eram recursos demais para atender o mesmo throughput, sabe? Né? Como o Matheus bem explicou ali, talvez se a gente chegar em algum dia num custo de Intergateway, né? Que é o nome do produto aqui, gastando o mesmo tanto, talvez a gente vai estar atendendo 60 milhões de clientes, que é o sonho aí futuro do Inter, tá? Então, pagando algo mais, mesmo o mesmo valor financeiro do que a gente pagava para uma solução feita lá em Java, né, com todos os seus detalhes arquiteturais ali, lá de 2020, 2018, né, acho que
O produto ali já tá um pouco velho. E só um ponto, a gente tirou. Ontem nós fizemos uma mudança para cá, porque ainda tem o legado, a gente convive com ele aqui, com esse interno, tá? E a gente ontem tiramos quase que o resto dele. Então agora só tem mais um pontinho que a gente precisa mexer aqui para não ter mais esse legado aqui. O último preguinho no caixão. Tchau, legado. Tchau, legado. Não, o legal, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a olhar e hoje a gente olha com muito mais carinho, é que o custo de vários softwares que a gente tinha como, isso não vale a pena fazer, isso é muito difícil fazer, a gente está começando a revisitar item a item da nossa planta, item a item de licenciamento que a gente tem, porque o que a gente está descobrindo, à medida que a gente anda, é que o custo de licenciamento mais custo daquela consultoria, daquela mão de obra especializada, muitas vezes é menor do que a gente pegar para fazer. Isso se mostrou verdade no caso da API Gate, então hoje o custo internalizado com a mão de obra é menor do que a gente pagaria de consultoria se a gente fosse olhar a manutenção do dia a dia, e o custo de licenciamento nem se fala. Então, assim, aos poucos a gente vai revisitando item a item que a gente tem licenciado aqui dentro e entendendo se o valor, se realmente o parceiro está agregando valor para a gente, ou se ele vai colocar um custo de licenciamento caro aqui, a gente ainda vai ter que ter especialista para aquela stack específica. Então, além de eu pagar para o parceiro, eu tenho que pagar, tem que ter pessoas aqui dentro tomando conta. Por que não eu já fazer do zero? Isso que eu acho que é muito legal. O Integrator foi um case desse, um caso onde a gente olhou para o produto, olhou para a nossa necessidade e falou assim, poxa, isso aqui dá para a gente fazer. E dá para fazer melhor e mais barato do que estão vendendo para a gente. E o custo de manter isso aqui, uma vez que a gente fez, é super tranquilo. Como ele tivemos outros casos e vamos continuar tendo aqui dentro. Acho que isso que é o legal. Quando você cresce o seu tamanho, que é o nosso caso hoje, muita coisa começa a compensar você internalizar. Posso cortar essa licença, produzir isso aqui dentro. Posso cortar esse fornecedor, isso aqui eu consigo fazer melhor. Essa gestão eu consigo fazer mais eficiente. Isso é um ponto importante. Não, show, muito da hora. Eu tenho uma pergunta que talvez está ligada com isso, de internalizar ou não. Vamos descobrir a resposta de vocês. Que o Pix é uma coisa nova, sei lá, 3 anos ou 2? Acho que tem 2 anos, né? Eu acho que foi 2021, na verdade. Foi 2021. Não, acho que foi antes. Mas, bom, todos vocês passaram por ele, né? De não ter Pix e ter. Fevereiro de 2020, só para... 20. Que ele começou a operar. Então, ali, final de 2019, né? Que o Banco Central foi apertando todo mundo, né? Para ter que lançar agora. E eu me lembro dessa corrida. Como que isso afetou vocês de colocar um produto e... O Pix foi um problema para grande parte dos bancos, né? Porque isso foi uma coisa muito legal, que na especificação do Banco Central já estava escrito que tinha que rodar no Kubernetes, mas que vários bancos não sabiam o que era, mas ele tem uma particularidade que talvez a gente não percebe isso como usuários do Pix, que é uma transação imediata, que a gente não tinha isso em nenhum outro lugar. A gente tinha isso no débito, né? Que eu não faço ideia como isso funciona. Tudo bem, mas para transferência de grana não era isso, né? A gente tinha o DOC, TED, essas coisas, que era em batch, né? Os caras faziam a hora que quer, tem um horário lá que faz e beleza. Mas o Pix não. E o Banco Central cheio de regras e de multas e de um monte de coisa que dificultaram esse projeto, falando aqui do nosso cenário, que tem um throughput grande, né? Todo mundo passou a adotar o Pix, mas do nosso lado de infraestrutura tem que dar uma vazão muito grande também, né? Então, talvez queria entender com vocês aí, porque era 2019, 2020, então talvez vocês ainda estavam na metade desse lance todo, né? E como isso afetou, se foi mais fácil porque vocês já tinham começado antes. Me diz aí um pouco. Cara, o Pix pra gente também foi uma virada de chave, porque... Então, você falou muito bem, cara. Quando você tinha TEDs e DOCs, né, a gente usava um RabbitMQ, se eu não estou enganado, que se conectava lá com a RSFN, que é a rede do Banco Central que os bancos têm, né? IBM, MQ, Connect Direct e IBM MQ Series da IBM. E, cara, a gente não tinha uma arquitetura orientada a eventos. Então, aonde que entrou o Kubernetes nisso aí? Pasme ou não tinha EKS naquela época, então o Kubernetes era gerenciado por nós. Uhum. O EKS ele foi ficar maduro em 2021. E essas aplicações a gente rodava. Toda a nossa parte de Pix, ela é hoje
ela sempre foi em cima do Kafka. Então, ele nos forçou a trazer uma arquitetura orientada a eventos, porque a gente precisava disso, não tinha como fazer o Pix de forma síncrona, porque a gente ia gastar muito dinheiro para fazer isso, muito poder computacional para fazer isso. Então, esse foi o primeiro ponto. Então, as nossas aplicações já rodavam no Kubernetes e a gente trouxe o Kafka gerenciado por nós, rodando também dentro do Kubernetes. A gente até chama ele ainda, ele existe lá, mas ele não faz parte do ecossistema do Pix mais, que é o Kafka Vanilla, que a gente chama ele aqui. E isso forçou, cara, com que nós crescêssemos a maturidade para arquiteturas orientadas a evento. Então, o Pix ele foi um tempo difícil, porque a gente teve pouco tempo para colocar ele em produção. Acho que o Banco Central deu um ano e meio, que foi o projeto de concepção dos bancos e até a obrigação de entrar em produção. Só que, pelo fato da gente já estar rodando em Kubernetes, já facilitou muito, porque o Kafka já era, naquela época, ele já era uma plataforma que já estava consolidada no mercado na parte de mensageria, só que a gente não usava porque não tinha necessidade. E aí, depois disso, a hora que a gente se consolidou, cara, hoje, por exemplo, o Inter, eu acho que detém 12% de todas as transações Pix do Brasil. E nós somos o único com IQSA, tá? Importante falar isso, que o Banco Central faz um ranking disso, né? Isso, nós somos o único, só complementando, nós somos o único com IQSA por 24 meses consecutivos, né? Acho que o Banco do Brasil estava atrás ali com 6, 8. A gente é o único que tem IQSA por mais tempo consecutivo ali. Toma. Você obtém essa nota e depois, se você perde essa nota, sai ali de umas regras que ele tem com relação ao timeout, disponibilidade, etc. Demora 6 meses para reconquistar. A gente está acho que já deve estar batendo 26 meses, tá? 26 meses aí com o IQSA consecutivo, né? E por trás, pela última vez que eu vi, era o Banco do Brasil, tá? Massa, parabéns. E um adendo, assim, só um detalhe sobre essa questão de pagamento instantâneo, a gente tinha o nosso modelo, como o PicPay teve também no início, a gente chamava de Interpag. A gente sempre teve o nosso mecanismo de pagamento instantâneo, óbvio que era entre contas Inter, né? Então, pra gente já era assim, do ponto de vista operacional, fazer essas transações digitais já era algo familiar, sabe? E depois, para entrar dentro da especificação do Pix ali, foi muito fácil pro time de operações aqui de negócio. E a implementação, tem mais uma contribuição, viu, Matheusinho? A implementação, a arquitetura core do Pix é que derrubava o Pix no início ali, mais do que a borda. Então, o API Gateway, por exemplo, eu já estava acostumado já a trabalhar com o throughput, a gente não tinha problema na borda. A gente sempre teve problema até pela novidade da arquitetura, eventos, etc., Kafka, Vanilla, etc. A gente tinha mais problemas no core do Pix do que na borda mesmo, tá? Boa, da hora. E aí, cara, a gente veio, assim, maturando esse tipo de arquitetura, e o Pix fez com que a gente fosse obrigado a aprender a trabalhar com arquitetura de eventos, né, orquestração, idempotência, e isso propagou para o resto do banco. Então, hoje, o Pix ele é todo orientado a eventos, então todas as transações são idempotentes, desde a parte que a gente divide ali o core bancário com a parte que expõe isso para produto, que produtiza o Pix, na verdade. Todos eles são orientados a eventos e assim, trouxe um nível de maturidade muito grande. Foi sofrido? Não vou mentir pra você, foi, velho. Muitas pessoas sofreram para implantar isso aí, tá? Mas saímos do outro lado e hoje a gente tem uma estabilidade muito grande em cima do nosso Pix. E isso é a plataforma como um todo, né? Então hoje a gente já tem algumas facilidades. Nossa gerência com Kafka é muito mais fácil, porque o pessoal já tem muito mais familiaridade com a ferramenta e o como desenvolver arquiteturas orientadas a evento. A gente saiu do Kafka gerenciado por nós para ir para o MSK, então a gente delega o mesmo movimento do Kubernetes, cara, a gente já teve Kubernetes gerenciado por nós também, né, e fizemos um movimento de ir para o EKS para que a Amazon faça a gestão do control plane para a gente. Então, o MSK foi o mesmo movimento, a gente foi para delegar para a Amazon uma parte da operação para a gente poder focar na melhoria arquitetural do Kafka como um todo, né? E deixa uma parte mais pesada para a Amazon ali, que o custo não é tão grande assim. Então, observe que sempre a gente está falando de custo. Custo para a gente é um driver, assim, a eficiência para a gente é um norteador muito grande. E veio, cara, aí a gente começou, por exemplo, cara, aí veio o Istio, que não foi o Pix que trouxe, mas a gente não veio, a motivação não foi o Pix como o Kafka, mas CRC Mesh pra gente, a gente já usa o Istio desde 2021, então veio aí, nós somos heavy users de Istio aqui dentro, utilizamos de várias features dele que nos dá
mais resiliência no nosso workload. Então, assim, a nossa parte de plataforma de Kubernetes como um todo, né, ela está muito bem estabelecida. A gente já tem divisões, por exemplo, de node pools, parte, por exemplo, de priority class, a gente já resolveu isso há muito tempo também. Afinidade, né, que agora a gente está vindo com uma política de pod. Antes a gente usava anti-affinity, agora nós viemos com pod topology spread para ser um pouco mais eficiente na questão de afinidade e resiliência também. Então, Kubernetes facilitou muito isso. E, cara, por exemplo, Service Mesh para a gente também foi uma virada de chave. Então, observe que na linha do tempo nós temos alguns marcos, né, como teve o marco do Intergate, teve o marco do Pix, teve o marco da Service Mesh. E aí agora a gente está procurando qual vai ser o próximo marco. Né? A gente tem alguns pontos já que nós estamos trabalhando em cima da plataforma em questão de observabilidade, OpenTelemetry, questão de jornada de desenvolvimento. Mas assim, cara, o Pix, voltando à sua pergunta, finalizando a minha parte da sua pergunta, o Pix sim, ele trouxe uma evolução arquitetural e nos motivou a fazer muito mais coisas, porque, igual eu falei, a gente detém hoje, acho que 12% de todos os Pix feitos no Brasil hoje, 12, 13%, não sei o valor exato. E a gente tem que ser resiliente o suficiente para isso. A nossa infraestrutura, a nossa plataforma tem que aguentar isso. Não diz a nossa parte de API gateways, serviços, core bancário e etc. Massa. O próximo marco vai ser colocar IA dentro do Kubernetes. Com certeza. IA dentro do Kubernetes. É isso aí, né? Tudo tem que ser IA. Tem que colocar um IA no projeto. Isso aí nós vamos colocar a IA. Nós vamos conectar a IA no Keda. Utilizando o Keda, vamos fazer um plugin do Keda com IA. É o que o pessoal já está fazendo, tá? Inclusive, já tem algumas pessoas que já tem algumas preempções aí com Keda. Então, faz um plugin ali, dizem que utilizam uma IA aí, mas... Tem uns 4 ou 5 if. Polêmico isso aí, hein? Polêmico isso aí. Um abraço para os meus amigos da IA. Todos eles já deram stop, né? Já foram ouvir outra vez. Não, que da hora. Caminhando para o final, então, eu gostaria de ouvir de vocês uma surpresa que vocês tiveram nesse meio do caminho. Uma surpresa, não importa, boa ou ruim, mas uma surpresa que vocês tiveram no meio do caminho, que de repente vocês acreditavam que esse caminho ia dar certo. Por exemplo, Istio, né? Você falou, nós somos heavy user do Istio. Só de colocar Istio em produção num ambiente desse, você já se tornou heavy user no primeiro dia, né? Bom, mas eu queria ouvir de vocês, se vocês tiverem uma surpresa aí, que vocês tiveram nesse meio do caminho aí, né? Que vocês têm bastante estrada. Bom, jornada, acho que positivo foi iniciar sempre nesse modelo democrático, sabe? Empoderando as áreas, os desenvolvimentos ali e tal, para que todo mundo pudesse contribuir com infraestrutura e, de fato, fazendo a coisa, né, como um bom manifesto DevOps, assim, sem silos, né? Então, o desenvolvedor provê sua infraestrutura, o desenvolvedor acompanha seus custos, o desenvolvedor consegue otimizar seus projetos ali, óbvio, com muita mentoria nossa aqui e tal, mas então, para mim, é isso aí, cara, assim, esse é o destaque positivo, assim, desde o início a gente tem um patrocínio, né, e uma idealização do pessoal da época de começar tudo bem democrático, bem distribuído, sabe? E, óbvio, né, a gente ficou responsável só por botar guardrails aí pra turma também não sair demais da pista, né? Boa. Da hora. Matheus, acho que você é o próximo. Eu acho que uma surpresa nessa jornada, cara, que eu nunca esperava desenvolver um API Gateway. Acho que esse é um caminho que a gente, no começo, duvidou um pouco da ideia que ia dar certo, mas a gente viu que esse foi o caminho e isso surpreendeu muita gente. Muita gente no sentido, assim, de... Igual eu te falei, eu sempre respondo muito essa pergunta. Cara, por que vocês não usaram de mercado? Por que vocês não usaram open source? Então, pra gente... Isso pra mim foi uma surpresa. A gente resolveu o problema e no começo a gente tinha um pouco de receio, porque é um tipo de software que, por exemplo, quando começamos a desenvolver, eu particularmente nunca tinha desenvolvido um software voltado para roteamento. E, assim, foi um aprendizado muito grande. E em questão de carreira, cara, também, para mim, foi uma virada de chave, assim, no meu mindset de desenvolvimento de software como um todo. Na época, eu tinha, assim, eu era focado, eu estava no time de produtos e aí eu fui convidado para ir para o time de plataformas na época. E eu vou até aproveitar para deixar um conselho para a galera, assim, que às vezes a gente está tão focado numa coisa. Tecnologia hoje em dia é muito mais do que só desenvolver software.
Um desenvolvedor hoje ele é muito mais focado do que só escrever código. Hoje existe um ecossistema tão grande que o seu software ele tem que entender o que ele faz, aonde que ele roda, e isso eu acho que é parte das pessoas desenvolvedoras aprender isso. Então, assim, abrir um pouco do leque, e essa foi a surpresa que eu tenho, tá? Porque eu sempre fui focado em produto, fiz essa virada de chave, hoje eu olho desde a parte de infraestrutura, é muito bom saber infraestrutura, é muito bom saber redes, é muito bom saber cloud. Então, assim, aproveitando a surpresa, é uma dica que eu dou para quem estiver assistindo: expandam os horizontes, olhem para o todo, ao invés de olhar somente para escrever o código. Massa, muito da hora. Boa. Um combo, hein? Rafael, sua vez. Bora. Cara, se eu tivesse que falar alguma coisa que me surpreendeu positivamente, foi a velocidade que a gente conseguiu colocar o nosso parque, nossos times de desenvolvedores dentro de uma estrutura de IAC, de Infrastructure as Code. E a velocidade como que a gente conseguiu transformar tudo aqui dentro em IAC. Então, acho que não tem hoje praticamente nenhum componente dos mais importantes que não estão mapeados no nosso IAC. E tudo que vai de novo, a gente já nasce com essa mentalidade. Não existe não estar versionado ou não estar implementado no IAC. Isso dá uma velocidade de mudança pra gente muito grande. A velocidade com que a gente, graças a isso, a velocidade com que a gente consegue colocar as coisas e alterar os recursos em produção é sem precedente para nenhum outro tipo de instituição do nosso porte. Acho que isso é uma coisa que me surpreendeu muito positivamente aqui dentro, assim. Eu não imaginava que fosse ser tanta coisa tão rápido. Massa, que da hora, que da hora. Eu imagino. Se der pra me pegar uma carona com o Cavazzi aí, até curioso, né? Porque toda a infraestrutura de TI grande tem processos fortes ali, né? Então o processo de mudança geralmente é um deles, né? Então os GMUDs, né? Os cards do tipo GMUD. Cara, hoje a gente roda card do tipo IAC e ele tem toda uma regra dentro da nossa política de mudança de compatibilidade. Ou seja, eu não preciso... Né, ele já entrega, inclusive, esse nível de conformidade para a governança de TI, entendeu? Hoje o nosso card de IAC, digamos, né, nossa pipe de IAC, ela já nasce com status de mudança dentro do processo, auditado ali e tal. Então tem esse também, isso me surpreendeu, viu? Porque geralmente, né, governança de TI tem todo, né, um lado rígido que dificulta as coisas, né, e tal. Desculpa o pessoal de governança, mas enfim, então, traz uma certa morosidade para as coisas. E foi trabalhando junto com o pessoal também, a gente fez com que o IAC tomasse status de GMUD, sabe? Ele pudesse ser ali, e a gente tem outros itens, né, Flux também é um exemplo e tal. Mas enfim, todas essas automações tem hoje reconhecimento do nosso processo de TI. Isso é muito legal. Muito, muito. E é compliant com o regulador, né? Eles atendem os requisitos do regulador. Exato. Banco Central, tudo aqui entende que nosso processo de mudança de governança de TI tem IAC, etc. Não, muito da hora. E não tem problema a gente falar mal do pessoal de governança. Eles não vão ouvir. Brincadeira, pessoal. A gente gosta de se adequar, tá tudo certo. Mas eu acho que isso é um bom exemplo, inclusive, né, piadas de lado, que a gente não precisa só reclamar do processo e tipo, é moroso, GMUD, janela e tudo. Tá bom, beleza, tem essa regra, tem esses guardrails, como eu posso me adaptar e tornar isso o mais eficiente possível, né? E não igual a gente fazia, sei lá, bom, talvez tenha gente que faça hoje ainda, mas preenchendo aqueles formulários infinitos de ITIL, sabe? Que, tipo, no final das contas, não tinha um ganho, né? Então, a gente conseguir colocar isso na automação e obedecer e trazer visibilidade desses processos, né? Porque, às vezes, falta um pouquinho de empatia aqui, de que o cara da governança, não adianta eu falar para ele, não, mas, pô, isso aí tá dentro do Flux. Isso não quer dizer nada para o cara de governança, né? Não, mas a gente faz com IAC. Parabéns, você podia fazer do jeito que você quiser, como isso frito ou cozido, né? Então, a gente conseguir trazer esses outros times para participar, acho que isso é um pouco do que você falou, né, Fedossi? Que isso tem muito a ver com a cultura do DevOps, né? Da gente conseguir trazer os outros times, não é, obviamente, só trazer os devs para poder participar, né? Muito da hora, muito da hora. Bom, eu queria fechar aqui agradecendo primeiro a quem nos ouviu até agora, segundo a vocês pelo tempo, parabéns pelo case e pela expertise e por dar conta de tudo isso, principalmente que todo mundo deve estar copiando vocês, igual aquele logo que ficou muito mais bonito. Não vamos entrar nessa treta. Um abraço.
Mas, pô, parabéns mesmo, muita força aí para vocês darem conta e continuidade, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes para a gente poder falar mais detalhes, né, sobre os outros problemas e como vocês foram resolvendo aí, né? E parabéns pelo time extremamente técnico, o restante do pessoal que bota a mão na massa também. Se vocês querem deixar suas últimas palavras aí, vamos fazer ordem alfabética inversa. Então, Rafael, se despedir do pessoal e mandar um abraço aí. Cara, primeiro agradecer a conversa, a oportunidade. Segundo, que o pessoal, deixar a mensagem pro pessoal, que acho que o Tozinho falou, traz muito. A gente está entrando numa era em que conhecer só de infraestrutura ou conhecer só de desenvolvimento, um profissional mais completo vai ter uma visão completa dos 2 pontos para resolver várias tarefas. Eu vejo cada vez mais os times trazendo soluções da rua, customizando, implementando, incrementando essas soluções internamente, os times de plataforma. Eu vejo muitas oportunidades assim que vão exigir de pessoas que conheçam não só da infraestrutura, mas também sabem desenvolver para aquela infraestrutura que eles estão trabalhando. Eu acho que me parece que é um caminho sem volta. Não vejo mais eu não acho que a gente volta mais para aquele mundo onde eu só tomava conta da minha infraestrutura, eu só mexia nas minhas configurações e morreu Bahia. E eu acho que é uma oportunidade gigantesca para desenvolvedores e profissionais de infraestrutura encontrarem novos cargos, novos caminhos. E acho que é isso. Muito bom, muito bom. Matheus. Primeiro agradecer então, pela oportunidade de estar aqui com você, cara. Já acompanho seu trabalho aí, tirei algumas falas aqui de trabalhos anteriores. E, cara, assim, agradecer também ao time do Inter, né? Porque a gente tá aqui com algumas figuras, mas a gente não trabalha sozinho. Então a gente tem, cara, assim, um time gigante por trás ali, com pessoas fenomenais que suportam e criam e operam, assim, cuidam dos processos. É o time de TI como um todo, né? A gente não estaria aqui falando com você sobre tudo isso se não fosse por eles. Então, cara, e é isso aí. Assim, a galera também, abram seus horizontes, estudem IA. Eu sei que é uma hype agora também, desculpa o pessoal de IA aí, mas estudem IA também, mas, assim, rodem bastante Kubernetes, porque Kubernetes está sendo a base aí para todo mundo, praticamente, né? Rodar a parte de computing. E abram, eu acho que a mensagem que eu queria deixar expandam seus horizontes. Leiam sobre qualquer assunto que for relacionado à TI, porque isso sempre nos torna pessoas desenvolvedoras mais completas. Pegando uma falazinha do Cavalo. E valeu. Massa, muito bom, muito bom. Fedozzi, para encerrar, é com você. Vamos lá. Então, assim, agradecer também, né, a você, João, por também sou um ouvinte de mais tempo e tal, aceitar a gente fazer esse encontro aqui. A gente ficou um pouco fora do eixo, né? São Paulo ali e tal, a gente fica meio escondidinho aqui em Minas. Mas que bom, foi bom demais, gostei demais do papo. Agradecer ao time do Inter, né? Acho que a gente tem aqui um dos norteadores culturais a fazer junto, né? E a turma que faz muito trabalho junto. Nunca a gente ficou querendo criar barreira com os desenvolvedores. A gente só não atende, aí quem estiver ouvindo que for desenvolvedor, né? A gente só não atende vocês às vezes com o maior carinho, porque somos poucos no meio de tantos, né? Então, mas a gente sempre tenta ali, os canais de Slack, nossa, ali são muito, muito agitados, né? A gente está sempre envolvido com muita discussão e tal. Mas a gente sempre tenta dar carinho para todos eles. E agradecer a estabilidade, né? Assim, graças a esses trabalhos que a gente comentou aqui, eu posso pescar mais no final de semana e ficar mais tranquilo com a família, né? Todos aí também conseguem passar mais tempo de qualidade com as famílias e tal, né? Ter filho, etc, né? Coisa que para TI e operações passadas era uma coisa meio complicada, né? Já fui desse, eu tenho mercado, bastante tempo de mercado, sei como era antes, né? Mas é isso, gente, assim, agradecer o time todo, quem tá com a gente aqui há bastante tempo e tal, nessa jornada legal. Massa, muito bom. Olha, mais uma vez, obrigado Fedozzi, Matheus, Rafael, obrigado por poderem representar aí o time e trazer esse case aí pra gente e compartilhar um pouco da experiência, né, de um ambiente tão grande. Não é todo mundo que tem a oportunidade de estar num ambiente assim, né? E às vezes você ouvindo aqui abre um pouco os seus horizontes e de repente você pode até tentar uma vaga aí. Tenho certeza que deve ter uma vaguinha lá no Inter. Olha aí. Então, tem muitas, tá? Desenvolvedores aí, tem muita vaga aberta, tá? Isso aí, bora. Então, bom, eu vou deixar o contato aqui de todo mundo, do Rodrigo, Matheus, Rafael. Pinga eles, fala assim, olha, fiquei sabendo que tem uma vaga diretamente do Kubecast. Você já tem o nosso QI aí. Tá bom? Obrigado pra você que ouviu a gente até aqui. Um abraço e até a próxima.